Bem-vindos! Bem-vindos a mais um Constelando a Sua Vida. Então estamos iniciando hoje mais um Constelando a Sua Vida. E hoje vamos falar, entrar fundo nos relacionamentos, né, gente? Ai, 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 segura aí, viu? Se preparem. Como é que é quando a gente começa a falar de relacionamentos, né, gente? Como é isso para vocês? Nossa, gente, olha, eu sinto que relacionar com as pessoas é algo tão bom, não é não? Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Olha, outro dia eu saí aqui na rua, gente. Essa pandemia fez a gente sentir tanta saudade das pessoas, de ver gente, né? Não sei vocês, mas para pessoas como eu, né? Que fico trabalhando em casa, online. Nossa, eu saí na rua, olhava as pessoas, parecia que todo mundo era meu irmão, meu tio. Vontade até de abraçar as pessoas, gente. Que delícia. E eu fiquei pensando como é bom relacionarmos com as pessoas, como as pessoas são importantes na nossa vida, né? E aí eu fiquei imaginando isso, né? Essa interdependência que a gente vive, como nós precisamos uns dos outros, né? Assim. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, né? Ah, gente, eu queria sumir, não queria ver ninguém. Vocês já viram o pessoal falar isso? Ah, mas não é fácil. Quando isso acontece mesmo, né? Não, gente? É difícil. Olha, nós não somos seres para viver em confinamento. Nós somos seres de relação mesmo, né? Nós precisamos uns dos outros, né? E compreender essa interdependência nas relações é como se eu perguntasse qual é a minha responsabilidade, né? E as pessoas me mandaram muito direct falando sobre esse assunto. Ah, mas quando o outro é assim, quando o outro é assado. Gente, não me importa o outro, me importa você que está aqui. O que você pode fazer por você mesmo. E quando você se reconhece, quando você vira o espelho, sabe? E olha para você mesmo, quando você se reconhece ali, é muito diferente. Você começa a perceber como o outro pode mudar simplesmente porque você mudou de postura, mudou de olhar. E nós vamos ver muito isso aqui, porque esse equilíbrio entre o dar e o receber, gente, ele é a base dos relacionamentos humanos, é a base do sucesso das relações, não é? Eu vou me apresentar então para vocês que estão chegando hoje. Eu sou Renata Vasconcelos, eu sou psicóloga e sou facilitadora das constelações familiares e também sou terapeuta da criança interior. E hoje eu quero dizer para vocês que eu também sou facilitadora de biodança, né? A biodança foi a minha primeira casa, né? Foi ali que eu comecei como terapeuta. Então eu estou dizendo isso porque tem muitos colegas mandando mensagem para mim, dizendo: Renata, você não fala que você é uma facilitadora de biodança há quantos anos, né? Você não diz isso, mas não é por isso, gente. Eu honro a biodança, né? Eu honro de coração, foi ali que eu comecei e foi ela que me fez ser a terapeuta que eu sou hoje, a terapeuta da vivência, né? Que não prioriza o mental, mas prioriza o sentir. Foi através da biodança. E depois as outras técnicas somaram muito, né? A constelação, a psicologia, o enneagrama, claro. Mas a biodança foi onde eu comecei, né? Então eu honro muito e agradeço a biodança, mas aqui é um trabalho diferenciado da biodança, por isso que não está escrito lá na minha bio, mas podem ter certeza que está aqui no meu coração, viu? Tanto é que eu tenho um monte de aluno de biodança que vem para as lives, não é isso, gente? Quem é aluno de biodança, foi aluno de biodança meu aí? Levanta a mãozinha. Então, mas hoje eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência também como terapeuta. Eu tenho mais de 15 anos de experiência de consultório, com grupos, né? Com famílias.
E eu queria contar hoje também um pouquinho da minha história para vocês, como que eu comecei, né, essa lida aqui com o trabalho de desenvolvimento humano, né? Olha, gente, eu fui a louca das terapias. Vocês não têm ideia, né? Eu acho que eu fui a pessoa que mais buscou processos de autoconhecimento neste mundo, grupos de crescimento humano. Gente, eu participei até dos Neuróticos Anônimos, vocês não têm ideia. E foi muito bacana. Então, assim, uma busca profunda, sabe? Eu então conheço muito essa dor da busca, né? De quem quer se curar, de quem quer crescer. Então chegou um momento que eu cansei de tudo, sabe? E eu só comecei a buscar trabalhos em grupos. Foi quando a biodança chegou na minha vida também. Porque eu vi que os grupos, eles avançavam mais, eu avançava mais com os grupos. E eu comecei então a sentir que eu fui perdendo com o tempo, sabe? Às vezes eu perdia, assim, durante esses métodos, essas abordagens que eu fui percorrendo de consultório em consultório, eu perdia às vezes energia, eu perdia meu tempo, perdia dinheiro, às vezes eu desistia de um próprio processo, porque aquilo não estava conectado com a minha alma. E aí eu fui reunindo devagar as coisas que eu achei que começaram a me ajudar na minha vida. E fui aplicando isso no consultório com as pessoas. Gente, foi incrível o resultado que eu tive. Eu percebi que eu conseguia em pouco tempo entrar profundamente na dor daquela pessoa que me procurava e ao mesmo tempo eu afastava e via de longe, eu ensinava a pessoa a fazer isso também, não é? Então eu sempre falei muito do olhar da águia, quem me acompanha sabe disso, né? Vocês sabiam, gente, que a águia é o único animal que consegue olhar para o sol? E foi assim que eu me identifiquei com ela, porque eu percebi que eu comecei a olhar para o sol, para a luz das pessoas, muito mais do que as patologias que chegavam ali para mim. Então, há pouco tempo mesmo, eu recebi um diagnóstico sério de duas tentativas de autoextermínio, né? De uma cliente. E, gente, hora nenhuma eu me assustei com aquilo e olhei para aquilo. Eu tenho tanta certeza que aquela alma que está murchinha ali, ela está adormecida de alguma forma, sabe? E que está cheia de potencial ali, doidinho para sair, para florescer. E aí é ali que eu me concentro, nesse potencial de vida, nessa força de vida que está ali. E aí, unindo as técnicas, né, que foram importantes para mim, da vivência, da constelação, do enneagrama, eu pude chegar até a criança. E essa criança, gente, ela vai sendo liberada para ser livre, para brincar. E ao mesmo tempo, esse adulto vai ficando forte para administrar melhor a vida, fazer escolhas mais saudáveis, ter relações mais prósperas, né? Assim, e aí eu sinto hoje que assim, tudo que eu ensino aqui eu realmente experimentei na minha vida. E eu busco unir isso, sabe, a tudo que eu estou fazendo. E eu sempre ouço as pessoas dizendo para mim, olha Renata, como que você conseguiu fazer eu chegar aqui em tão pouco tempo? Mas eu digo aquelas pessoas que realmente estão comprometidas com o processo, porque quem é terapeuta aqui deve saber, né, gente? Porque quando a pessoa tem muita resistência, não dá para caminhar mesmo, né? Então depende muito também daquela pessoa, da entrega, da confiança e da vontade mesmo de se desprender, né, do velho. E aí eu comecei a perceber que esse método, né, esse jeito de operar ali, ele precisava ampliar. E eu pretendo então ensinar mais pessoas, né, a, a se reparentalizar. Sabe o que é isso? É ser o seu próprio pai, é ser a sua própria mãe, é ser o seu próprio terapeuta e acolher essa criança com carinho, deixá-la livre para brincar. E aí vamos começar a ter um olhar muito mais forte, sabe? Muito mais autêntico, como adultos mesmo, mais leve, mais livre, solto, feliz. É assim que eu vejo esse processo, né? E quem está chegando aqui hoje também, isso, compromisso com ela. Olha só, a Ídia está dizendo aí do Espaço Vida, né? Compromisso com ela mesma, né, Ídia? Isso mesmo.
Então, para quem está chegando hoje também, e quem já está aqui, né? Eu vou dar uma pincelada na constelação familiar com essa lei que nós vamos falar hoje. Então, gente, para quem está chegando, a constelação ela é uma técnica terapêutica que é poderosíssima, sabe? Ela é clara, ela é profunda, ela é eficaz, ela é rápida. E ela foi criada por um alemão chamado Bert Helling, que ficou famoso no mundo todo por esse trabalho que ele realizou. Começou com as famílias e depois foi se estendendo para outras instituições, né? Para as empresas, para o judiciário, e aí vocês estão vendo constelação para todo lado, né? Eu não estou mentindo que ela ficou, assim, no mundo todo ela ficou conhecida, né? Então, a constelação basicamente vai tratar do seu inconsciente familiar. A sua família, o seu sistema todo, toda a sua família, né? Ela tem uma memória, né? E essa memória, ela está impressa em você, no seu corpo, nas suas células, na sua alma, né? Então, você não é só você. Você é a soma da história de todos os seus antepassados. E essa história, gente, essa força de vida que foi passando de geração para geração, ela chegou até você através de quem? De quem que essa força da vida chegou até nós? Através de quem? Através de quem? Essa força da vida veio de geração em geração e foi passando e chegou através de quem até você? Essa força da vida. Isso, seu pai e sua mãe. Muito bem, pessoal aí do caderninho da Escola de Bert. Muito obrigada aos universitários pela ajuda. Então, gente, a gente fala muito de pai e mãe na constelação. Vocês vão ouvir muito isso aqui no Constelando a Sua Vida, né? Nesse projeto aqui dessas aulas semanais. Mas por quê? Porque ali é a raiz, ali é a base de tudo, né? Então você vai receber do seu sistema. Aliás, vocês gostariam de saber quem faz parte do sistema de vocês? E a gente fala tanto de sistema familiar, né? Mas será que vocês têm noção de quem é o seu sistema? De quem você pode estar sofrendo interferências, né? Ou influências, né? De quem você pode estar recebendo influências? Vocês gostariam de saber quem faz parte do sistema de vocês? Ou vocês já sabem? Sim? Então, vou falar para vocês, olha, seus pais, né, que te deram a vida, seus tios, seus avós, seus bisavós, e essa geração vai de trisavós, né, até a 7ª geração você pode ter influência dessas pessoas. Então, você está numa escada lá em cima, ó, lá do seu 70º avó, vamos dizer assim, vai descendo, né, 6ª avó, 5ª avó, trisavó, tetravó, e vai descendo, 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 chega aqui em seu pai e sua mãe de novo, e vem você. E você, seus irmãos, tá? Se você também tiver um irmão que foi adotado pela família, também. Seus filhos, né? Se você tiver filho adotivo, também. Seus netos, seus bisnetos e por aí vai. E mais, gente, também fazem parte do seu sistema aquelas pessoas que não estão vinculadas pelo sangue só, mas elas estão unidas a você por um vínculo que a gente chama de comunidade de destino. Ou seja, alguém chega e altera profundamente o nosso destino. Então ela passa a fazer parte do nosso destino. Por exemplo, né? Eu recebo uma herança, um presente, uma pessoa tinha uma herança enorme, e ela me tinha como a melhor amiga dela. E ela não tem ninguém para passar, então ela me beneficiou, por exemplo. Eu vou ficar muito rica, gente. Minha vida vai mudar, meu estilo de vida vai mudar. Então essa pessoa alterou o meu destino significativamente. Muito bom, né? Mas tem também aquela outra forma que a pessoa altera o seu destino de uma forma que te prejudica. Por exemplo, eu posso ser atropelada na rua por alguém e ficar para sempre numa cadeira de roda. Essa pessoa que me atropelou e essa que me deu esse dinheiro que veio da herança, né? Elas fazem parte do meu sistema, elas estão ligadas profundamente por um vínculo dessa comunidade de destino que a gente chama, entendeu? Então vocês
podem ver que é muita gente. Os companheiros de vocês, esqueci de falar, nossa, tão importante, o companheiro, o parceiro de vida, né? Aqueles relacionamentos, né, afetivos sexuais que foram muito importantes, que marcaram a sua vida, ou que você marcou muito a vida da pessoa, eles fazem parte e podem interferir, sim. Então, muitas vezes, nós sofremos, né, com situações que a gente nem sabe de onde veio, né? Então, o pensamento sistêmico, né, das constelações familiares, ele vai mostrar para nós que você vai herdar lá de trás talentos, qualidades, você vai herdar conquistas, né, dessa comunidade toda, desse sistema todo. Mas você também vai herdar vivências sofridas, de sofrimento, às vezes de abandono, de exclusão, de dor, gente, de fracassos, né? E isso pode estar atuando na sua vida, você não sabe nem de onde veio, às vezes você nem conhece, porque nós estamos falando do inconsciente familiar. Então, quando a pessoa vai para a constelação, não adianta ela pensar, eu vou pôr esse boneco aqui, eu vou pôr minha mãe aqui, meu pai aqui. Não, porque aquilo ali é o seu inconsciente que vai falar. Se for o seu consciente, nada vai acontecer. Mas ainda assim a constelação chega no lugar, mesmo se a pessoa está sendo muito mental, ela chega nesse lugar de conseguir desemaranhar, a gente fala, né? Porque a gente fica muito amarrado ao destino dos outros, não é, gente? A gente sem querer fica amarrado. Vocês vão ver hoje, nós vamos falar sobre o dar e receber, como que isso pode fazer a gente ficar amarrado no destino de outra pessoa, né? Então a gente vai vendo nas constelações, eu costumo dizer que a constelação, então, gente, ela é uma ciência dos relacionamentos humanos, sabe? E para a constelação não basta só o amor, né? É preciso conhecer as ordens que regem esse amor. E as ordens que nós falamos são como leis, elas são como um sinal de trânsito, vou brincar assim. Que você sabe na sua relação, na hora que você tem que seguir em frente, na hora que você tem que prestar atenção e na hora que você tem que parar, né? E isso é muito importante. Olha, a Paty está dizendo, hoje fiz constelação na minha cidade, estou impressionada com os embaralhados, os emaranhados, né? Os emaranhamentos. Podem vir de qualquer familiar, sim, com certeza, né? Aqueles que você às vezes nem conhece, né, Paty? Isso mesmo. Então, gente, como ela é uma ciência dos relacionamentos, ela vai trazer para nós 3 ordens fundamentais que elas funcionam como leis que vão reger os relacionamentos humanos. Então, primeiro é o pertencimento, segundo é a hierarquia e terceiro é o equilíbrio entre o dar e o receber, que nós vamos falar hoje, nós vamos falar dessa aqui, tá? Então, quem quer saber um pouco mais sobre a constelação, sobre essas leis, acessa lá no YouTube essa mini aula, tem uma mini aula lá sobre constelação familiar. A Claudinha vai deixar aí para vocês o endereço, né? Então a lei do dar e o receber, ela vai te situar em todas as relações, com seus pais, com seus filhos, com seus companheiros, companheiras, com seus amigos até, com seus irmãos também, né? Então, vejam bem, essa relação, ela está baseada na troca. Todos nós precisamos de troca. Todos os vínculos humanos vão precisar dessa troca. E a troca, gente, é a cola que faz uma relação acontecer, tá? Isso. Então, eu te dou, você recebe. Você me dá e eu também recebo. E assim por diante, a relação vai crescendo, né? Ora um dá, ora o outro recebe, ora um é grande, ora o outro é pequeno, ora um está frágil, ora o outro está forte. E assim vamos entrando num equilíbrio. Ninguém é maior do que ninguém. Mas, o que acontece? Os meus pais me dão, no geralzão, né? Do sistema que nós ainda estamos falando do sistema familiar, os meus pais me dão, eu passo adiante para os meus filhos. E os meus filhos vão passar para os meus netos. E assim permanece o ciclo da vida.
É um ciclo sem fim, como diz a música do Rei Leão, né? E esta é a base das relações, a troca, a retroalimentação. Então essa lei diz o seguinte, que é preciso estabelecer um equilíbrio, gente, mesmo que for subjetivo, tá? Entre aquilo que você dá e aquilo que você recebe. Se você dá demais, você desequilibra a relação. Se você recebe demais e retribui pouco, também desequilibra. E quando as relações se desequilibram, ai, 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 instala-se um caos, gente. Os dois começam a sofrer, e eu brinco assim, que cada um, ao seu modo, fica ali planejando a sua fuga. Porque fica muito pesado, fica ruim, fica difícil a relação. Principalmente quando é uma relação de casal, né? Mas aqui nós estamos se referindo a todas as relações, né? Ela seja amorosa, seja relação com irmãos, com amigos, sócios. Então eu queria contar, conta aqui para mim. Eu queria perguntar para você vive ou já viveu uma relação desequilibrada? Como que é isso na vida de vocês? Sim ou não? Você já viveu uma relação desequilibrada na sua vida, assim, onde um está dando demais, o outro está recebendo demais, ninguém sai do lugar, né, gente? Não é louco? A gente não sai do lugar. Olha, eu também já vivi, mas vou dizer uma coisa para vocês. A responsabilidade é sempre das duas partes, dos dois lados, né? Isso, ó, todo mundo dizendo que sim, sim. Claro, né, gente? Nós estamos aqui nesse mundo para aprender a amar. E qual o lugar mais desafiador, o que mais nos ensina a amar? As relações, né? Ó, a Angélica está dizendo sim, eu dava mais do que recebia. O caos, isso mesmo, né? Quando, gente, nós recebemos algo de alguém, vamos supor, pode ser um presente, um cuidado, um favor, como que nós nos sentimos? Faz de conta que eu estou entregando uma coisa para vocês, eu estou dando uma coisa para vocês. Pode ser um favor, pode ser um cuidado, qualquer coisa. Como você se sente recebendo algo de mim? Como você se sente? Hein? Me sinto devedora. Olha só, é isso mesmo. A Cláudia diz que se sente valorizada, tá? Eu me sinto grata. A Gisele disse. Quem mais? Como você se sente quando eu te entrego algo? Querida. Exatamente, não entendi. Feliz, grata, valorizada, muito grata, grata. Gente, vou contar para vocês o que acontece no nosso inconsciente. Se eu dou algo para vocês, o vídeo pausou. Tá pausado aí para vocês ou não, gente? Tá beleza? Que aqui deu uma pausadinha. E isso, a Letícia está dizendo, olha, grata, mas também me sentindo às vezes devedora. É isso. Então, gente, a relação do dar e o receber, ela tem essa relação do credor com o devedor, né? Mas o melhor, né, é doar e tomar. Então, na constelação, a gente usa muito essa palavra tomar, não é verdade? Agora vocês vão entender o que é tomar. Porque tomar, gente, é diferente de receber. Quando eu recebo uma coisa que vocês me dão aí, ó, alguém me dá alguma coisa, eu recebo, eu posso gostar ou não, eu posso guardar, eu posso dar para uma pessoa, mas quando eu tomo é diferente. Quando eu tomo é porque eu abracei aquilo de corpo e alma. Como é isso, Renata? Você se alegra com aquilo que você recebeu e você sente que aquilo foi suficientemente bom para você. E você, então, não tem dúvida, você toma aquilo com corpo e alma, sabe? Aquilo, você se alegra com aquilo. E quando você se sente assim, o que acontece com o seu coração? Seu coração está agradecido, grato. Isso é tomar. Você não tem dúvida, você reconhece aquilo que você recebeu. E também, gente, nas relações afetivas, não é só o tomar que é diferente das outras relações mais físicas, mais práticas. O dar também, o doar que a gente fala, né? A pessoa doa porque ela quer, porque ela gosta. Ela não tem nem intenção de ganhar nada. É claro que vai vir um obrigado e ela vai amar e aquilo está ótimo para ela. Mas ela está feliz de estar entregando, né?
Então, dessa forma, gente, quem se sente apreciado, agradece, não é? Então, no agradecimento, o que que acontece? No agradecimento, eu tomo aquilo que você me deu e eu me aproprio disso. Quando eu me aproprio disso, eu posso devolver com aquilo que está aqui dentro, com aquilo que é meu de verdade. Não é uma coisa só por obrigação. Então, todas as relações deveriam estar por aí, né? Mas nem sempre a gente consegue ter essa integridade, essa autenticidade para lidar com as relações dessa forma, né? Mas para começar a falar da lei do equilíbrio entre dar e receber, nós temos que entender o que é equilíbrio, gente. O que é equilíbrio para vocês? O que vocês entendem como equilíbrio? Olha o equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Nem 8, nem 80. Buda já dizia que o caminho da sabedoria era o caminho do meio, né, gente? Então, o equilíbrio é o caminho do meio. Mas nós achamos isso difícil porque nós temos uma tendência de ir para os extremos, né? Então, ou estou num ponto ou estou no outro, né? O caminho do meio significa equilíbrio. E como isso vai acontecer nas nossas relações, né? Alguns estão falando assim, dar e receber na mesma medida, igualdade, uma mesma medida, o caminho do meio, isso. É algo que não pesa, tá ok. Vamos lá. Então, vamos ver uma coisa aqui importante, gente. O equilíbrio, né? Como é que ele acontece nas nossas relações, então, entre esse dar e receber no dia a dia? Vamos pensar aqui. Olha, o equilíbrio, ele é troca, não é? Eu falei para vocês? Ele é reciprocidade. E o universo pede para a gente fazer troca o tempo todo, gente. As árvores, elas trocam com o meio ambiente, elas ajudam, não é? Os animais fazem isso, toda a natureza faz isso. E nós, seres humanos, nós os homens, também somos natureza. Então isso está implícito em nós, desde o homem primata. Nós sobrevivemos porque nós ficamos em bando, nós criamos uma interdependência e nos ajudamos mutuamente, né? Troca, o tempo todo essa troca, né? E por que ficar em equilíbrio na nossa vida é tão importante, gente? Sabe por quê? Porque essa troca, ela traz prosperidade. Essa troca equilibrada, ela vai trazer prosperidade, abundância para a nossa vida. As nossas relações prosperam, sabe? E a gente recebe muito da vida. Muito mais do que a gente imagina, né? Observem para vocês verem. Percebam a profundidade do dar e o receber. Ela está na vida ao nosso redor com tudo, até com o ar que nós respiramos. A gente dá e a gente recebe, né? Até no nosso relacionamento com Deus. Como é que você relaciona com Deus? Muitas vezes a pessoa relaciona com Deus com a mesma troca material que eu falei, barganhando. Nossa, Deus, hoje eu levantei cedo, eu meditei, eu orei muito, né? Eu fui à missa. Então, você tem que me dar algo. Você tem que olhar para mim com amor, de forma especial. Então, olha só, nós temos uma relação muito infantil ainda com o dar e o receber. Nós precisamos muito adultecer ainda, sabe? E aí eu fico vendo que muitas pessoas chegam na constelação, sabe, gente, com essa dificuldade. A pessoa não prospera, não para o trabalho algum, ou os relacionamentos ficam meio que interrompidos, ou repete sempre a mesma história em todo relacionamento e não acaba bem, né? Então nós vamos observando que isso tem tudo a ver com essa lei do dar e receber. Então, vamos falar um pouco dessa lei, mas pensando nos nossos pais? Vou falar um pouquinho. Agora, na relação entre os nossos pais, esse equilíbrio é diferente, tá, gente? Nós falamos de igualdade, né? Aqui há uma exceção à regra, porque existe uma outra lei que se chama hierarquia, que diz que quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Quem veio antes, gente, nasceu antes, vai cuidar de quem veio depois. Não é? Então, quem veio depois vai receber muito desse que veio antes, concordam? E esse aqui vai receber muito desse. E esse aqui vai dar mais, né? Com certeza.
Então, não é possível a gente ter uma relação de igualdade com os nossos pais e nem com os nossos filhos, porque com seu filho, você também é maior, não é? Por que que não há como a gente ter uma relação de igualdade com os nossos pais, gente? O que vocês acham? Vocês têm ideia por que que a gente não pode conseguir essa igualdade, ser amigo de pai e mãe, assim, amigo no sentido de responder à altura, né? Falar o que vem na cabeça. Por quê? Porque os pais, gente, eles nos deram a vida. E a vida é algo impagável. Nós não temos como retribuir a vida que os nossos pais, que nos foi dada pelos nossos pais. Ainda mais quando esses pais investiram seu tempo, sua energia, não é? Nos deram instrução, não é? Tudo que nós recebemos para chegar até aqui onde chegamos. Este débito, gente, ele não tem como ser retribuído, mas às vezes esse sentimento de dívida que fica no filho, né? Nós, como filhos, nós começamos a exigir, aqui ó, nós estamos aqui, os filhos, tá? Nós começamos a exigir dos nossos pais aquilo que eles não nos deram. Aquele abraço, aquele dia na escola, aquele olhar que você deu para o meu irmão e para mim não. E isso é uma forma de nós nos colocarmos por cima dos nossos pais, criticando, reclamando aquilo que não foi recebido, percebe? Então aqui nós estamos conseguindo tomar a vida dessa forma? Né, gente? Não estamos. E isso é um mecanismo de defesa. Sabe por quê, gente? Para não reconhecer a grandeza desse presente que foi recebido, porque é grande demais. Né? E eu tenho que me sentir pequeno aqui, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser humilde e estar nessa posição de pequeno, né? Para eu conseguir receber dos meus pais e tomar verdadeiramente. Então esse é um mecanismo de defesa. Agora tem um outro também, uma outra forma de nos colocarmos acima dos nossos pais, que é assim, gente, olha, aquele filho que começa a dar para os pais, começa a dar, começa a dar, começa a dar. E o que isso está querendo dizer? O que esse filho, na verdade, está querendo com isso? Ele quer ser pai do pai. E ele vai passar esse modelo de relacionamento para o filho dele. E isso vai perpetuando de geração em geração até que um desperte para essa inconsciência desse modelo de relacionamento, né? A vida passa a não fluir, gente, porque esses filhos, eles não vão olhar para frente, eles ficam olhando para os pais, que já são antepassados, né? E muitas vezes a vida fica ali, não caminha, não é assim? Quantos de vocês já viveram isso aqui com os pais, me conta? A gente confunde muito essas coisas mesmo, né? Mas quando a gente fica por dentro das leis, olha, alguma coisa ilumina aí dentro da cabecinha, né? Então, olha, a gente tem que entender uma coisa, sabe, gente? Tomar a vida que veio dos pais é reconhecer. E muitas vezes a pessoa não sabe reconhecer aquilo que veio e tomar aquilo com o bom e o ruim, com o lindo e com o feio, sabe? Porque tomar é esse concordar. Por isso é tão difícil entender o tomar a vida, né? E outro dia alguém me falou, não, mas vocês ficam falando tomar o pai, tomar a mãe. Tanta mãe que foi difícil, minha mãe gritava tanto comigo, foi tão exigente, né, distante afetivamente, eu fiquei praticamente sentindo sozinha a vida toda, né, o meu pai muito rígido, enfim, e outras pessoas têm outras histórias até mais graves para contar. Então, gente, quem diz que na constelação nós estamos tomando pai, tomando mãe, não é tomando pai, tomando mãe, porque eles são pessoas comuns, gente. Eles são pessoas, né, que também tem uma criança ferida dentro deles, tem as dores deles, as limitações deles, mas nós estamos tomando ali a força da vida que vem lá de trás e veio até você através deles. E se você não olhar para eles e aceitar a forma como essa vida chegou e como foi, você não tem como receber. Só isso. Entende? Olha como é que a vida é sábia, ensina a gente a amar, ensina a gente a perdoar, a aceitar as coisas da forma como como são, do jeito que a vida é, né? Então, nós estamos tomando
a vida que veio deles. Se você puder olhar com eles com amor, que muitas vezes depois desse processo, a pessoa não só honra e respeita os pais, mas ela consegue às vezes até recebê-los com amor no coração. Melhor ainda, você vai ver sua vida prosperar, você vai ver os seus relacionamentos crescerem, né? E a vida vai melhorar muito, né? E aí, quando a gente não investe nesses relacionamentos com os seus irmãos, sabe? Com os seus pais, com os relacionamentos que são mais significativos na nossa vida, quando você não olha para isso, não investe nisso, não toma isso de verdade na sua vida, no seu coração, como sua história, parte da sua história, a gente instala uma fragilidade muito grande em nós, sabe? É como se você ficasse buscando algo para te preencher. Então, muitos vão buscar nos filhos, mas não preenche. Busca no vício, mas não preenche. Busca no trabalho, mas não preenche, né? E no relacionamento a dois também, que por vezes preenche, mas é parcial. É parcialmente isso. O buraco na alma continua. E a pessoa segue frágil para a vida dela. Né? Então a força que vem de trás vem dos nossos antecessores e essa força ela continua através de você para os seus filhos. E como, Renata, nós podemos retribuir os nossos pais? Como vocês acham, gente? Como que a gente retribui os nossos pais se a gente não pode dar para eles mais? Se a gente não consegue retribuir a vida que nos foi dada, como será que a gente pode retribuir os nossos pais? Então vocês vão falando aí, tá? Que muitos aqui já conhecem a constelação e eu vou respondendo junto com vocês. Olha, a forma de retribuir aquilo que me foi dado, olha, a Shirley falou aí, que bom, antes de eu falar, ir para a vida, a Ídia falou gratidão, Angélica, honrando-os. Passando para os filhos, a Vivete falou, ó, seguindo a nossa vida, não sei, honrando, sendo feliz, seguindo nossa própria vida, baixando o cucuruto, só para dizer o Paulo Renato, né? Isso, gente, abaixar, ele está dizendo, é honrar, né? É ter respeito, é reverenciar, é sentir que você é pequeno mesmo, ficar no seu lugar de filho. Mas sabe o que é mais? É isso que vocês estão falando aí. É ser grato, é tomar, reconhecer o que me foi dado e passar adiante. Como que eu passo adiante? Eu passo adiante indo para a vida, como a Cláudia falou aí, né? Eu passo adiante para os meus filhos, colocando os filhos no mundo. Eu passo adiante quando eu crio uma obra maravilhosa, né? Mesmo que modesta, mas que vai beneficiar os outros ao longo da minha vida, né? Então, é assim que nós retribuímos, é um movimento, gente, que vem de cima para baixo, como uma cachoeira, né? E assim também, como pai e mãe, você jamais pode esperar, gente, nós não podemos esperar que os nossos filhos, eles venham nos socorrer, sabe? A gente não pode esperar receber deles. Isso seria também inverter a ordem do dar e receber, porque os nossos filhos, eles são filhos da vida, não é assim? E por um tempo, eles estão sob os nossos cuidados, mas é a vida que nós precisamos entregar o destino deles. Olha, a Ídia está dizendo que é a parte mais difícil, não sei se é com os pais ou com os filhos, né? Então, agora vamos falar do equilíbrio entre iguais, entre irmãos, entre amigos e entre casais, tá? Os sócios também, né? Pode ser, mas a parceria amorosa também. Então, nós somos iguais, nós somos do mesmo tamanho, né? Nós temos uma reciprocidade aqui. Ora eu dou, ora eu recebo. Ora eu recebo e ora também eu dou. E equilíbrio é isso. Ora eu sou grande, ora eu sou pequeno, ora eu sou forte, ora eu sou frágil. Então, tem gente que quer ser forte o tempo todo. Não dá conta, gente, fica pesado, fica doente e afasta as outras pessoas de você, né? Então, vou mostrar para vocês aqui o que me aconteceu essa semana. Ó, vou colocar uns bonequinhos aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, vou mostrar para vocês aqui uma pequena plataforma, tá?
E vou mostrar para vocês aqui, ó, a história de uma mulher muito amorosa, muito cuidadosa, que chegou para mim dizendo que ela não entendia por que o marido se afastava dela, sabe? Ela queria compreender o afastamento do marido. E aí ela se posicionou aqui e colocou o marido assim. Os dois se olhavam, né? E aí quando eu perguntei para ela o que acontecia, ela não soube me responder. Mas quando eu perguntei para ela o que ela via aqui, quando ela olhava para ele, ela falou, ele é pequeno. E aí eu pedi a ela que sentisse mais profundamente o que era aquilo que ela estava vendo, né? Ele é pequeno, Renata. Tá, mas ela disse assim, que eu me sinto grande demais para ele. E aí ela fazia um movimento de aproximar dele, gente, e ele esquivava. Ela fazia um movimento aqui e ele esquivava. Ela fazia um movimento aqui e ele, então ia girando, né? Assim. E aí eu perguntei aqui, ela no lugar dele. Quando ela se colocou no lugar dele, ela chorou muito. Porque ela, olha o que saiu da boca dela. Ela disse, ela como ele, fazendo o papel dele. Sempre a pessoa fala na primeira pessoa. Ela disse assim, eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida que... Ela vive a vida por mim, ela vive a minha vida. Eu sou insignificante. Percebem isso, gente? Vocês acham que existe amor nessa relação? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês acham que existe amor nessa relação? Sim ou não? Talvez. Gente, às vezes não se trata... a Shiri está dizendo que não, mas às vezes não se trata de falta de amor, tá? Eles se amam, ela se preocupa com ele, mas olha que tipo de amor, é um amor que sufoca, entende, gente? O que nós estamos questionando na constelação não é nem falta de amor, é a falta da ordem, porque o que ela está fazendo? Ela está dando demais, e essa pessoa aqui está se sentindo como? Ele está se sentindo pressionado, ele está se sentindo sufocado, ele está se sentindo pequeno, porque só ela dá. Então só ela é a grande. Deixa o outro também tocar na bola, gente. Deixa o outro também fazer o gol. Sabe? A pessoa que é forte o tempo todo está errado. Tem uma coisa errada com ela. Sabe o que acontece? Pode ser um mecanismo de defesa para não mostrar verdadeiramente como eu me sinto. Como eu me sinto quando eu estou frágil, quando eu estou vulnerável. Então, é uma forma de, com essa onipotência, é uma máscara do doador, aquele que doa demais. Ele dá, e não percebe o que ele está fazendo com isso, né? Está afastando as pessoas dele, como vocês viram aqui. Então, o doador, ele afasta as pessoas. Ele perde as pessoas. Mesmo que seja, a pessoa esteja ali do lado dela, mas olha só como a pessoa fica afetivamente distante, não é, gente? Afetivamente distante. Então, é muito importante a gente observar essa troca na relação, porque quando não existe uma troca, né, na relação, essa troca que é a ordem do dar e receber. Quando não existe essa ordem, né, gente, essa troca, as pessoas começam a sofrer. Os dois estão sofrendo, vocês concordam? Não é só ela veio me buscar. Porque ela também está sofrendo, ela não está entendendo o que está acontecendo, isso é inconsciente. E ele também está sofrendo, ele nem sabe. Se eu fosse perguntar para ele, eu tenho certeza que ele diria para mim, eu amo a minha mulher. Mas como outros já me falaram, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, é difícil demais estar ao lado dela. Ela me cobra demais, ela é exigente demais, tudo tem que ser do jeito dela, perfeccionista. Não, eu tô exausto. E é assim, a relação fica cansada, sabe? Ela fica uma relação pesada, fica ruim. É cada um preparando a sua fuga mesmo.
A princípio tem as pessoas mais conscientes que buscam ajuda, né? Buscam ajuda a tempo. E isso é muito importante. Então a troca, gente, ela é fundamental para que o amor flua na nossa vida, né? Para que uma relação cresça. Porque a relação, ela é feita para crescer. Por isso é assim, ó. Né? Quando eu dou um pouquinho a mais. Por que eu dou um pouquinho a mais? Quando você gosta, você dá um pouquinho a mais. Porque você quer agradar, porque você quer dizer que você reconhece, você aprecia aquela pessoa, né? Alguém está perguntando aqui. Neste caso, ela precisa dar um passo atrás ou ele um passo à frente? Os dois, Ídia. Exatamente, eu vou falar para o doador e vou falar para o tomador, tá? Então aqui está o doador, não tá? Você se sente doador dessa forma? Muita gente diz aí que sim, né? Se você se sente um doador e você dá mais do que precisa, você está sempre exausto, está sempre cansado, sobrecarregado, você acha que ninguém te entende. E você acha que por mais que você faça, o outro ainda é muito mal agradecido. Porque no fundo você faz esperando algo em troca. Você quer garantir o amor das pessoas, sabe? Você muitas vezes está comprando o amor da pessoa e não está vendo. Então quando você dá, você está desequilibrando a sua relação. Você está afastando o outro de você. Então, quando você permite receber algo do outro, você permite que ele seja grande também. Ai, como é bom ter alguém grande também perto da gente. Outra hora você vai ser a grande. Mas só você toca na bola, só você faz o gol. Oi! Temos que aprender a sair dessa posição, porque isso aqui é a nossa criança ferida, gente. Entende? Então, assim, só eu que sou boa. Só eu que sei. Não, o outro também tem algo bom para me oferecer. Espere, você verá. O outro também, ele sabe muita coisa, ele tem muita coisa para te ensinar. Então é preciso a gente ser pequeno para admirar, olhar para cima e falar, nossa, que bacana, como você é lindo, como você é importante na minha vida. Então é preciso aprender a receber. Dar demais nunca resolveu. Nunca resolveu. Dar demais para o filho, para o marido, nessa postura, a pessoa acha que porque ela dá demais, ela tem sempre mais razão que os outros também, né? Ah, eu faço tudo por você. Desequilíbrio. Você está desequilibrando sua relação. Preciso deixar o outro fazer. Não funciona quando um dá e o outro só recebe, gente. Infelizmente não funciona, né? Então, o que eu queria dizer para o doador, assim, o que você, enquanto doador, pode fazer para melhorar a sua relação, sua vida? Saia dessa postura e equilibre a sua relação. Como, Renata? Olha, para de controlar. Por que você tem que controlar tudo e todos o tempo todo? Se pare e olhe para o seu espelho, vira o espelho para você mesmo e veja que medo que é esse que você tem que controlar tudo ao seu redor. Que medo é esse da sua criança? E olhe para a sua criança com amor. Você mesmo vai cuidar de você agora, como eu disse. Você vai se rematernar, né? Vai se rematernar, né? Agora, olha só. Você está controlando, você está comprando o amor do outro. E pare de fazer barganha com Deus também. Agora, sabe onde começa isso? Como que eu faço isso? Tomando o amor e a vida que você recebeu dos seus pais, do jeitinho que ela pôde ser, do jeitinho que ela veio, tomando o amor que foi possível, gente. Lá naquela casinha pobre, sem muita condição, sabe? Com aquela mãe que foi embora, com aquele pai que encontrou uma outra mulher. É assim, gente. É tudo como foi do jeito que precisava ser para a sua vida, sabe? Para o seu desenvolvimento psicoespiritual. Então, tomar é reconhecer, é apreciar. Você que é um doador não consegue reconhecer. Você nem sabe receber do outro. Né? Então, para saber receber é assim, ó. Eu recebo algo, eu fico olhando para o outro. Nossa, entende? Você olha para aquilo que você recebe, nossa, que bom. É porque não é mentir, sabe, gente? É realmente parar e respirar e sentir o que o outro sente ao te entregar alguma coisa, ao te oferecer um favor,
ao te ajudar com o seu trabalho, sabe? É você realmente parar e respirar, porque às vezes você não está nem respirando, você está no automático, você é onipotente, você que é doador. Você nem sabe, tudo que eu vou te dar é pouco para você, porque você está visando muito. Você está sempre no mais, no mais, no mais. E com isso você fica no menos, concorda? Então eu falo para você, mas eu falo com amor, tá? É uma experiência de quem já passou por um doador também. E a tempo todo a gente que tem a tendência a ser doador, a gente tem que estar se olhando. Isso não é de uma hora para outra que acaba, não. Às vezes você faz uma coisa e fala assim, ixi, lá vem a Madre Teresa de novo, bateu a Madre Teresa em mim, né? E sai ajudando até onde não precisa de ajudar. Porque a Madre Teresa, pelo menos, ela nasceu para isso, ela sabia exatamente, né? Ela vivia o amor incondicional. Aqui nós não estamos falando de amor incondicional ainda não, viu, gente? Nós estamos muito longe disso. Nós temos que aprender esse amor aqui primeiro. O que acontece quando você também, gente, isso, contemplar o outro em sua grandeza. Isso mesmo, Sixline. A gente usa muito essa expressão na constelação. O outro também é grande, o outro também sabe, ele também é bom, né? E você pode descansar um pouco, você pode receber mais. Eu tenho certeza que sua vida vai ficar mais leve, sabe? Porque o que te impede é a necessidade de controlar, garantir o amor do outro para você. Desfaça desse passado, né? E você só vai desfazer dele quando você incluir a história como foi, tá? Agora eu vou falar para o tomador de carteirinha, né? Aquele que nunca devolve nada. Vocês já viram na internet, viralizou aí, né, um vídeo que um homem ficava, sempre aparece, é um desenho. Ele é uma animação que parece esse homem magrinho, ele está sempre com a mão no bolso. Vocês já viram esse vídeo por aí rodando? Então ele está com a mão no bolso, gente, e ele não faz nada além de estar com essa mão no bolso. Porque ele nem conhece, sabe, o que é dar, ele só sabe receber. Então ele sai na rua, ele está descendo, saindo da casa dele, no prédio, o elevador abre e vem uma menina correndo para pegar o elevador, o elevador fecha, ele não tira a mão do bolso para ajudar, para abrir o elevador. Depois ele desce lá embaixo, acontece alguma outra coisa que ele passa por ele como se ele não fosse ninguém. Depois vem uma pessoa lá adiante com um carrinho de compra cheio, e o carrinho começa a deslizar a ladeira abaixo. E ele estava embaixo da ladeira e o que ele fez? Nada, continuou com a mão no bolso. E aí então ele caminha até uma calçada para atravessar uma avenida muito movimentada. E aí chega uma senhorinha bem velhinha, com uma bengalinha, quase se arrastando do lado dele e põe a mão assim, ó, coloca a mão no braço dele, né? E ele vai, então, ele arregala o olho assim, e ele vai atravessar com ela. Mas enquanto ela dava 2, 3 passinhos, ele dava um passo. Enquanto ela dava 2, ele dava um passo. E aquilo, gente, o sinal foi fechando. E os carros começaram a vir em alta velocidade. E aí veio um ônibus toda na direção dele, assim. E foi chegando na cara dele. E aí ele tirou a mão do bolso. E ele tirou a mão do bolso e fez... E quando ele fez isso, gente, era como se ele tivesse descobrido o dar. Ele olhava para a mão, então... E aí ele começou a usar a mão para tudo. Ele usava a mão para segurar o elevador, ele usava a mão para devolver uma bola, ele usava a mão para ajudar uma pessoa. Em qualquer situação, ele começou a entender o que era dar também. Então, o tomador, ele muitas vezes ele não se conhece, ele está ausente de si mesmo, ele se sente pequeno. E aí, quando alguém chega e reconhece alguma coisa que ele faz, ele pode também começar a reconhecer, como esse carinha aqui da animação que eu estou contando para vocês, né? Então, se você é uma pessoa que recebe demais, né? Você precisa de ter muita atenção. Todo mundo quer receber, né? Aí a pessoa fala assim, como assim, Renata? Todo mundo quer receber. Eu quero também, gente. Quero receber amor, quero receber dinheiro, quero receber saúde. Mas receber é ótimo. Eu também. Mas, olha só, cuidado quando você recebe e não devolve. Você não equilibra. O que você está dizendo para o universo? Que você nunca tem. Que você é escasso, que você é pobre. E o que você faz? Você não participa do dar e receber, do fluxo da vida, né? E outra coisa, gente, quem recebe,
quem recebe, 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 fica imaturo, fica fraco para a vida, não é verdade? Olha só, aquela pessoa, vocês já devem conhecer, uma pessoa que está com 25, 30, 40 anos, está dependente dos pais, depois passa a ficar dependente da mulher também. Gente, aí você vai ver a história, tem um pai que dá tudo, aí o pai é protetor, não deixa faltar nada para o filho, e o filho vai virando um bibelô, né? Ele vai ficando muito fragilizado e com medo do mundo, é claro, porque quanto mais ele recebe, menos ele acredita em si mesmo, né? E aquela mãe amorosa, quem não gosta, né, gente, de ficar na casa da mamãe, de comer comida da mamãe. Então, ali passa a ser o melhor lugar, a pessoa quer ficar só ali. Mas a mãe é maravilhosa, a comida é maravilhosa, mas tem mãe que não tem limite, gente. Ela dá, né? Ela banca um filho adulto, às vezes financeiramente, ou filho ou uma filha. Ela esconde, às vezes, do pai as mazelas do filho ou da filha. Vocês já viram isso? Ah, não, né, gente? Ninguém viu isso na sua família, porque nós aqui somos todos já sistêmicos, somos perfeitos, né? Nenhum de nós tem esse problema na família. Então, gente, o que a gente está brincando aqui com isso, mas é sério, né? Porque essa saída dessa lei do dar e receber traz muito desajuste na nossa história, na nossa vida, né? E a pessoa realmente que recebe demais, ela fica fraca, ela fica imatura, ela não consegue para a vida. Olha, guarda essa frase, quem recebe demais não cresce. Não é? E nós mães temos que ficar muito atento nisso, porque a mãe tem um outro jeito de ver a realidade dos filhos. Os pais podem nos ajudar melhor nisso. E às vezes a gente interdita o pai, né? Não deixa que o pai faça. Quando você dá demais ou você toma muito da outra pessoa, você está se emaranhando ao destino dela, sabe? Porque você prejudica de alguma forma o outro. E, então você está se emaranhando com o destino dessa pessoa. Eu vejo muitos terapeutas, gente, que às vezes eles querem ajudar tanto, 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 que eles vão para casa com muita fome. Come, engorda. Eu tinha uma amiga facilitadora que ela dizia isso para mim. Gente, eu vou morrer de comer, porque o que era isso que ela estava fazendo? Ela estava se emaranhando com o outro. A fome que ela sentia era de não estar saciando ela mesma, porque ela ficava lá no outro, não vinha de volta para ela, né? Aquele olhar da águia que vai, acolhe, fica lá e ajuda o outro a distanciar também e a si mesmo a distanciar. Então, muitos terapeutas, os ajudadores em geral, eles se emaranham muito, né? É uma história assim de uma pessoa, né, que também eu acompanhei, que recebia uma mesada para estudar. Então, assim, às vezes a pessoa acha que quem está tomando demais está ganhando muito. Ah, ele é um folgado lá, que vida boa. Não, gente, a pessoa está sofrendo, vocês não imaginam. A pessoa não tem autoestima, ela não tem autoconfiança. E o jeito de você ajudar essa pessoa é dar força para ela, no sentido de deixar ela resolver a vida dela, ela saber que ela dá conta das coisas dela, né? Então eu vou contar a história de uma pessoa que ela recebia já adulta, recebia uma mesada dos pais para estudar. E eu comecei a perceber que ela começou a ficar distante, não queria ir mais na faculdade, começou a cair nos estudos, né? E de alguma forma ela falava assim, tem uma coisa que está me pressionando, eu não sei, eu não estou aguentando isso. De fato, no final das contas, nós fomos ver que tinha a ver com a lei do dar e receber, porque se ela não encontrava uma forma de devolver isso para a família, ela estava só tomando. Então ela pagava as contas dela com o trabalho que ela tinha, não ajudava nada em casa e ainda levava a mesada dos pais para a faculdade. Então olha um monte de coisa que foi acontecendo, ela perdeu o interesse pelos próprios estudos, ela perdeu o sentido, o que eu vou fazer na minha vida agora, não sei o que eu vou fazer, e começou a atacar o pai e a mãe, que era quem doava para ela, porque isso também é uma forma de interromper o fluxo do doador, vocês percebem isso? Então a pessoa inconscientemente, parece que ela está recebendo, que ela está feliz, mas ela está se sentindo subtraída, ela está se sentindo em dívida, né? E isso está fazendo com que ela até boicote a situação dela. Mas se ela encontra um jeito de equilibrar isso, ela diz, olha mãe, pai, de hoje em diante eu vou pagar a luz aqui, quando eu me formar também, eu quero oferecer isso e isso para essa casa ou para alguém da família, não é?
Então, a pessoa tem que reconhecer, ela tem que aprender a reconhecer e honrar o que ela recebe. Senão, não tem jeito. Inconscientemente, você mesmo vai fazendo esses desajustes, né? O que o tomador tem que fazer, então? Né? Honrar aqueles que nos doam e devolver aquilo que é possível. Ninguém, gente, não tem nada que não possa devolver, né, que não possa dar para equilibrar uma relação. Mesmo que seja que um dá 100 e o outro dá 1000, se esse que dá 100 é o melhor que ele deu e o que deu 1000 ficou feliz, a relação está equilibrada. Então não é questão de mensurar. Eu te dei uma caneta, você tem que me dar uma caneta. Eu te dei uma água, você tem que me dar uma água. Eu te dou carinho, você também tem que me dar carinho. Não, às vezes o outro vai te dar outra coisa. E você tem que saber tomar. Então, o Helling dizia que, né, falo voltando agora para as relações de casal, né, que os casais, a maioria deles não se separavam por falta de amor. Eles se separavam por falta de ordem. E principalmente na ordem do dar e receber. Porque eles... Aí perguntava assim, mas como? Aí ficava todo mundo querendo medir, né? Mas e se um dá isso, se o outro não dá aquilo? Aí fica essas perguntas sempre. Ele falou, não, o segredo está em saber tomar. Então, se eu reconheço aquilo que o outro dá, mesmo que eu dê 1000, mas o outro dê 100, e esse 100 é tudo que ele tem de bonito, de importante, é do coração, eu posso tomar de forma e me sentir apreciada, agradecida. E apreciar o outro também. Então, os casais têm essa dificuldade, porque nós ainda somos seres muito egóicos, nós estamos medindo a água com fubá ainda, nós estamos lá no 8 e 80, né, que eu falei, a gente ainda não entende muito de equilíbrio, sabe? A gente tem que incluir essas coisas todas na nossa vida, né? Hoje uma pessoa falava para mim assim, contava uma história, né, de como que ela viveu com o marido dela durante anos e a dor maior era que ela podia contribuir de uma forma diferente da dele. Ele pagava a maior parte das despesas, mas ela é que ficava mais na lida com os filhos. Ela é que ajudou essas crianças a se desenvolver intelectualmente, que acompanhou a escola deles. Ela que seguiu o marido por vários lugares, o marido se formou por causa dela, depois ela teve que deixar a faculdade, porque se mudava muito de várias cidades com o marido, e isso foi uma renúncia. Então a pessoa estava dando isso, e dando ainda outras coisas materiais, mas que não contavam para esse parceiro dela, para esse companheiro, não contava. Então a dor dela era essa. É de que por que eu tive que ser pequena enquanto eu era grande? Eu acreditei quando eu estava com ele o tempo todo que eu era pequena, que eu era um zero à esquerda, assim que ela se sentia, não é? Então, tá vendo que ele podia ter tomado tantas coisas boas que ela recebeu, mas não. Muitas vezes, essa pessoa que tem mais dinheiro na família para contribuir, ela fica cobrando do outro. Você tem que me ajudar nisso, você tem que me ajudar naquilo outro, mas não está vendo o que a pessoa está oferecendo. Está só vendo em termos materiais, né? Não está vendo o equilíbrio do dar e o receber na relação afetiva, não é na relação material, né, gente? Na relação afetiva. Vamos ver aqui as perguntas. Eu tinha essa postura de querer salvar todos, mas não sabia pedir, bem, receber. Foi quando percebi que eu era arrogante, porque acreditava que ninguém faria melhor que eu e que o outro não sabia se cuidar. Isso a gente vai percebendo isso, né? Que tem também uma sombra, né, de um orgulho aí por trás, mas é uma defesa da sua criança, que teve que aprender a se virar, não contar com ninguém, então saiu fazendo. Deixa eu cuidar desses adultos aqui, porque eles não cuidam de mim, não conseguem cuidar nem deles. E essa criança começa, né, a resolver tudo da vida dela e dos outros. Então, precisa também de reconhecer a sombra e se auto-perdoar, né? Muito lindo seu depoimento. Obrigada, querida. Ainda estou aprendendo a lidar com essa postura. Vai ser sempre assim. Vocês têm alguma pergunta, gente? Aqui às vezes para de rodar para mim, sabe? E eu perco as perguntas de vocês. Tá tudo entendido?
certinho. Essa é uma das leis mais difíceis de compreender, gente. Aqui, sabe, a gente deu uma pincelada, mas ela é tão complexa que a gente ainda tem que entender como que a gente devolve para a sociedade também um bem recebido, né? Quando a gente anda na rua, o que que a gente está dando, o que a gente está recebendo? Quando a gente consome, né? A gente come e a gente faz lixo, o que que a gente está dando, o que a gente está recebendo? Essa consciência, ela vai ampliando em nós e nós vamos construindo dentro de nós seres de maior luz, mais bondosos, sabe? Mais amorosos. Isso eu acho que é super importante. Ok. Como tomar a vida? Muitas tentativas de suicídio na adolescência e ideação suicida na vida adulta. Isso, né? Tomar a vida ajuda bastante. Tomar a vida é você começar a agradecer cada dia por uma coisinha, sabe, Jussara? Se você teve uma vivência muito difícil com seus pais, ou se for de outra pessoa que você está falando, é interessante assim que essa pessoa, com certeza, ela não vai conseguir, vai precisar de um processo para aprender a tomar a vida. Inclusive o constelando de sua vida, o propósito dele é esse, ajudar que a gente vai até o fim da vida trabalhando isso muitas vezes. Mas nós estamos lá firmes, né? Buscando a nossa luz, iluminando a nossa sombra. Então, você precisa de cada dia lembrar de uma coisa e agradecer. Sabe? Quando a gente é jovem, a gente é muito exigente, a gente passa muito tempo exigindo, né? Mas quando você também pede para o seu eu superior, né, a sua consciência maior, ela te revelar algumas coisas, você vai ficar impressionada com a luz que existe dentro de você. E eu mesma, uma vez, eu vivi muito isso com a minha mãe. E aí um dia eu fiz uma vivência, e nessa vivência eu comecei a sentir as mãos das pessoas nas minhas mãos. E foi uma vivência de afeto tão profundo, que eu cheguei em casa e escrevi um texto dizendo sobre as mãos de minha mãe. Gente, eu lembrei das mãos de minha mãe fazendo cada coisa para mim na minha vida, e isso foi ressignificando muito aquele coração árido que eu tinha, sabe? E eu fui lembrando de cada detalhe, né? Uma mão que me ensinou a orar, né? Uma mão que me ensinou a escrever, uma mão que colocava a mão na minha testa para ver se eu tinha febre, né? A mão que me segurou para eu aprender a andar. Gente, eu vou falando, eu vou emocionando, porque assim, como a gente não toma, né? Como a gente não... E quando você vai fazendo esse exercício, Jussara, vai chegando para você cada hora uma memória mais forte. Tanto que um dia chegou para mim o cheiro do leite da minha mãe. Né? E todas as pessoas que passam por essas vivências na constelação, às vezes relatam algo assim. Né? É isso. Entre irmãos mais velhos são maiores, eles são maiores assim, eles têm uma precedência, né? Eles não são maiores de fazer o que querem, não. Eles vão ser aqueles que vão ter a tutela, vamos dizer assim. Se acontece algo importante na família, o irmão mais velho é que vai assumir. Mesmo que o irmão mais jovem seja aquele que entende, né, das coisas, que formou exatamente para aquilo. Por exemplo, o caso de um inventário, né? O irmão mais velho, ele às vezes não entende nada. O mais novo é advogado. Então, mesmo que o mais novo queira fazer tudo isso, ele pode perguntar para o mais velho, o que você acha? Isso é respeitar uma hierarquia, porque esse que veio antes dele, né, ele tem precedência. Ele não é maior como um pai ou uma mãe, não, tá? Mas ele tem precedência. E quando você faz isso, seu coração fica muito em paz, fica muito cheio. Então, os irmãos mais velhos, eles têm precedência, tá? Agora eu vou fazer para você, ó, a ordem mais difícil, deixa eu ver. Mais difícil de enxergar, precisa muita compreensão, isso mesmo, ela é profunda, não é? Então, assim, eu vou falando muito aqui, fica até um pouco maçante, né, gente? Mas é tanta coisa para passar com essa lei, que até eu fico meio embaralhada às vezes, sabe? Ah, obrigada, Jussara. Que bom que fez sentido para você, querida. Eu acho que quando a gente conta as nossas histórias, né, Jussara, chega mais, né? Porque é a verdade nossa que está se apresentando. Gente, vocês querem saber se a relação de vocês está equilibrada? Vamos fazer um breve exercício? Vocês aceitam? Fazer? Você vai escolher uma pessoa igual a você, tá?
Não é a relação com pai e mãe, nem com seus filhos, não. É a relação de uma pessoa que é igual a você. E nessa relação de igualdade, você vai colocar essa pessoa na sua frente. Você vai fechar os olhos, respirar um pouquinho comigo aqui, tá? Obrigada. Olha, eu vou pedir vocês que fiquem quietinhos, vá para o quarto. Porque isso aqui é tão importante, gente, que é aquilo que aquela pessoa que eu mostrei com os bonequinhos fez. E foi revelador para ela, mudou a vida dela. Então você vai inspirar e soltar o ar pela boca e o nariz. Você inspira profundo e solta grande também. Inspira fundo, solta pela boca e pelo nariz. E agora você vai se ver em meio a um lugar que você vai escolher de sua preferência, que você encontra muito com essa pessoa. Com certeza essa é uma pessoa que você ama, porque senão você não estaria aqui fazendo esse exercício. Então você vai olhar para ela, um pouco distante de você, para você ter uma visão geral de como você se sente ao olhar para ela. Olhe bem nos olhos dela. E agora eu te pergunto, essa pessoa, como você a vê? Grande, pequena ou do seu tamanho? Ela é mais necessitada que você? Ou ela é mais poderosa que você? Ela está em paridade com você? É igual? E agora eu peço a você, com carinho, que sinta a força da vida que veio do seu pai e da sua mãe, bem atrás de você. Todos os seus antepassados, seus vovôs e vovós olham com amor para a sua relação, porque são nessas relações que nós aprendemos a amar e a crescer. Então todos eles torcem pela nossa evolução. E você então, junto deles, a força da vida que vem deles, eles pertinho de você aí, te acompanham e você vai aproximar dessa pessoa. E você vai ver atrás dessa pessoa a família dela também. E você toca nas mãos dessa pessoa. E você diz o nome dela. E você diz, nós somos iguais. E agora eu posso receber de você. E também posso doar com mais leveza. Eu aprecio você. Eu aprecio sua companhia.
Eu agradeço você. E se você sentir vontade de aproximar e selar esse encontro num abraço, olhe nos olhos e veja como essa pessoa se sente ao você falar isso para ela. E é tão bonito ver o sorriso do outro, né? É muito bonito ver o sorriso do outro. Nós vamos voltando devagar, inspirando e expirando. Eu queria agradecer a presença de todos vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido a vivência. Se você está menor, você está em desequilíbrio. Se você está maior, você também está em desequilíbrio. Mas se você está menor, ora maior, você está na balança se equilibrando, né? Em igualdade, que é a nossa busca, não é? Gratidão, queridos. Eu recebo. Graças. Graças, queridos. Um bom final de semana a todos e muita alegria. Que nós possamos vivenciar o sorriso nas nossas relações, mais sorriso, mais leveza, mais receptividade, mais harmonia. Que bom, Jussara, que bom, fico feliz com isso. Vocês são as minhas águias de hoje em diante. Vocês que estão aqui e estão buscando um alto voo, né? Uma grande cura, não é uma grande busca que vale a pena, viu? Vocês são águias guerreiras, vocês são minhas águias. Gratidão